Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 26. Nós vamos ler alguns versos, a partir do verso 12. Lembrando que nós estamos no segundo culto do nosso propósito, para abençoar o nosso trabalho, né, nossa empresa, ambiente de trabalho, projetos de trabalho, projetos financeiros. E eu tenho certeza que Deus ele está operando, não é que Ele vai operar. Amém. Deus ele está operando. A partir do momento que o céu nos dá uma direção, anjos já entram em ação, porque a palavra do Senhor ela já foi liberada. E quando a palavra ela é liberada, ninguém pode nos resistir. Você tem essa noção? Uma vez que a palavra é liberada para nós, não tem como. Não. O inferno vai ter que sair da frente. Vai ter que vir à existência aquilo que o Senhor tem para nós. Então, nesse espírito e nessa fé, vamos ler o texto. Amém? Todo mundo encontrou? Amém. Que diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano, repete assim comigo, colheu a 100 por um. Repete, colheu a 100 por um. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. Sigamos. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou, fala comigo, riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Esses taparam todos os poços que o servo de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. E os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram, não veio d'água. Mas os pastores de Gerar destruíram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna. E Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. E deu-lhes o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Fala comigo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Deixa a mão direita para o alto. Apresenta o teu coração para o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma coisa chamada contaminação espiritual. O que é uma contaminação espiritual? É quando nós nos deixamos levar por convicções e conclusões que não estão de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus afirma A, mas a gente tem por verdade B. Isso é uma contaminação espiritual. E eu gostaria que você apresentasse a Deus a sua mente agora. Porque se houver uma contaminação espiritual, ela vai ter que cair em nome de Deus. A contaminação espiritual, ela produz duas coisas: chão de ferro e céu de bronze. Está lá em Deuteronômio 28. Quando se desvia do caminho, você desobedece a palavra. 28:15. Se não obedeceres aos mandamentos do Senhor, se não fizeres conforme a sua palavra, e aí diz assim: todas as maldições virão sobre ti, porque o verso 21 do capítulo 28 fala de bênçãos. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito o fruto da amassadeira, a cria dos animais. Mas ele diz: todas as bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, e por aí vai. Mas se desobedecermos,
Então, inverte todas as maldições. Isso é uma contaminação espiritual. E no verso 15 diz assim: o chão sobre os teus pés será de ferro. Você planta e não colhe. Apresenta a tua vida para o Senhor agora, onde você tem trabalhado muito. Mas, pastora, trabalhar eu trabalho. E, apresenta colheita incompatível para ele agora. Contaminação na mente. Colheita incompatível. Apresenta para ele. Contaminação espiritual. Você vai ouvir uma palavra. E essa palavra, ela precisa encontrar espaço dentro do seu coração. Diga no teu espírito assim: eu abro o meu coração para receber as bênçãos do meu Deus. A igreja vai ter que aprender a se dobrar diante do Senhor. Eu abro o meu coração para receber as bênçãos do meu Deus. Eu não aceito menos do que as bênçãos de Deus para a minha vida. Você tem essa fé? Fala: Senhor, tu conheces as minhas falhas e eu estou aqui para confessá-las. Mas hoje eu quero que o Senhor me abra uma oportunidade. Eu não quero menos. Talvez por raiva, por engano, por equívoco, por fraqueza, sei lá por quê. Você pegou um caminho errado. Anos querendo o contrário do que Deus tem para você. E aí você acha que numa campanha... Não. Você desejou um casamento infeliz, uma família dividida? Pastora, ninguém deseja isso. Deseja sim. Porque conhece uma palavra que, se você se colocar diante dela e deixar ela te mudar, tudo muda. E aonde não tem acordo, não tem bênção. Passou anos dizendo assim, acreditando: eu não quero casar. Verbalizou a vontade. Que casamento é ruim. Homem não presta. A mulher perde a liberdade quando casa. Verbalizou. Fala: Senhor, o céu sobre a tua cabeça. Fala com o céu. Fala assim: Senhor, chão de ferro e céu de bronze. É você que tem que falar, não sou eu. Chão de ferro e céu de bronze. Que o sangue de Jesus Cristo seja derramado sobre os meus pecados. Lembra do Senhor. O Senhor tem um propósito. O Senhor nos deu a direção para fazer essa campanha. Então tem gente aqui que vai te escutar. Tem gente aqui que vai abrir o coração. Tem gente aqui que vai receber um espaço alargado para habitar. Toda força contrária à presença do Senhor, todo governo da mente, vai soltando, vai caindo por terra. Em nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar. Nós temos ali o começo do ministério do Isaac. Isaac, ele é o filho da promessa, né? Deus fez uma promessa e o cumprimento da promessa do Abraão é o Isaac. Mas mesmo Isaac sendo o cumprimento de uma promessa de bênção, então ele é a própria bênção. Mesmo assim, ele teria que fazer uma escolha. Como é que ele ia viver a vida dele? Você sabe que tem muito crente que acredita em predestinação. Predestinação é uma doutrina acolhida em algumas denominações cristãs. E o que é a predestinação? As pessoas acreditam que já nascem com um destino traçado. Ninguém nasce com um destino traçado. A gente nasce com missão. Deus, né? Deus tem projetos, mas os projetos que Deus tem são bons. Isaías, assim, eu é que sei, Jeremias, não, Isaías, eu é que sei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamentos de bem, não pensamento de mal. Então, você nasce com um propósito definido, mas não existe uma predestinação. Não existe.
principalmente uma predestinação de não ser de Deus. Isso não é bíblico. Então, mesmo o Isaac sendo a encarnação de uma palavra de bênção, ainda assim ele teria que escolher. E aqui marca o início do ministério. É quando... O que é o início do ministério? Quando alguém passa a viver por suas próprias escolhas. Todo ser humano chega a um momento que ele precisa passar a viver pelas próprias escolhas. Tem pessoas que passam uma vida e se sente uma vítima, né? Vítima do outro, vítima de uma circunstância. Aí fala assim, eu não tinha o que fazer. Mentira. Né? Mas ali marca o período do Isaac. Ele que teria agora que plantar para colher. Essa que é a verdade. E o Isaac, ele poderia pegar qualquer direção na vida, mas ele fez uma escolha. E qual foi a escolha que o Isaac fez? Caminhar pela fé. Agora o pai dele já tinha morrido, a mãe dele já tinha morrido, era ele e a esposa dele, ele e a Rebeca. E a herança que ele recebeu do pai. Então ele poderia pegar 1000 direções na vida, mas ele fez uma escolha de orientar-se pela fé. Pastor, o que é viver pela fé? Viver pela fé é saber que existe um Deus que criou e sustenta todas as coisas que existem. Este Deus, ele é glorioso e ele é poderoso. Isaías, falando sobre um vislumbre deste Deus, ele disse assim: o Deus que na palma da mão comporta as águas de toda a terra, né? E este Deus escolheu a nossa vida para revelar através da nossa vida a sua glória. A glória de Deus só pode ser vista na terra através da sua vida. Você entendeu essa parte? Tá. E de que maneira que ele faz isso? De duas. Primeiro, através da nossa frutificação. Aí você leia Gálatas, né? E você vai ver lá os frutos do Espírito, que na verdade é o fruto do Espírito que se divide em 9 características, né? E através das conquistas que ele te dá, para que todo mundo saiba que você é de Deus. Ok? Então, a bênção do Senhor sobre nós, ela vem através de multiplicação e através de frutificação. E nós sabemos que Deus, ele tem uma fidelidade a ser manifesta. O seu Deus, ele é fiel. Ele é fiel. Então, se você disser assim, eu vou viver para a glória desse Deus, ele vai manifestar a glória dele na sua vida. Porque ele tem fidelidade. Agora, pastora, eu estou na igreja há 500 anos e eu não vejo essa manifestação, essa multiplicação. Eu não sou essa pessoa que frutifica. Pastora, eu estou aqui remando, mas eu ainda não cheguei, eu não saí do lugar. Aí a gente precisa entender qual é o tempo de Deus, que Deus tem um tempo. Agora, ele também não vai entregar o que ele tem para você na tua mão, se você não entender o que é receber algo de Deus. Porque Deus não dá para mãos avarentas. Deus não dá para mãos que capturam e acumulam. Deus, ele se move através da liberalidade. O que é liberalidade? Eu recebo de Deus, eu administro adequadamente e eu distribuo aquilo que Deus me dá. Por quê? Porque eu nunca vou depender do que Ele me dá. A minha dependência é a mão dEle, é a providência dEle e é a presença dEle. Então a gente precisa entender essas coisas. E agora sim vamos falar do texto. Então o Isaac estava começando a sua vida e ele tinha um entendimento, Isaac.
Qual é o entendimento que o Isaac tinha? Deus, ele quer me abençoar. Então, o primeiro ponto que eu queria tocar. Você acredita de fato que o céu quer te abençoar? Sabe por quê? Porque Deus quer te abençoar. Do céu desce o poder para te abençoar, mas você precisa saber que o céu quer te abençoar e você tem que ter disposição de receber o que o céu quer te dar e colaborar com o céu, porque o céu ele não trabalha sozinho. Eu queria que você guardasse esse princípio. O Deus, ele não trabalha sozinho. Ele precisa de você junto com ele para ele entregar o que ele tem para você. Então, o primeiro ponto, Deus, ele quer me abençoar. O que é semear 100 e colher 100? É 100% de aproveitamento da semente. A semeadura do Isaac tinha um aproveitamento de 100%. Mas eu quero lembrar para você que ele sabia que Deus era com ele. Que não era o talento dele. Que não era a capacidade dele. Que não era a bondade do coração dele. Ele sabia que era a presença de Deus. A presença de Deus. Deus é comigo. Isso aqui é presença de Deus. Então ele tinha todo um respeito pela sua plantação, porque ele sabia que aquela plantação tinha recebido uma unção de multiplicação, que não era o suor humano, né? A gente precisa entender que nós nascemos numa família e essa família tem um tipo de relação com o trabalho. Essa família tem um tipo de relacionamento com o dinheiro. Essa família, ela tem uma forma de administração. A gente precisa saber também que nós estamos inseridos numa sociedade que tem o próprio relacionamento com o trabalho. E eu nem vou dizer isso aqui, porque senão eu ia ficar muito tempo, né? Mas quando a gente fala assim, nós vivemos numa sociedade capitalista. Isso diz muita coisa. O que isso diz? Que a sociedade, ela acredita no capital. Capital é dinheiro na mão. Então, essa sociedade, ela tem toda uma instrução para fazer as pessoas acreditarem que com dinheiro se faz tudo, e é tudo, e sem dinheiro não se faz nada e não se é nada. E a gente ainda fala de capitalismo selvagem, que é o desdobramento de uma ideologia que é presente no Ocidente e no nosso país. Então, quando a gente está lá fora, nós temos um relacionamento com as nossas finanças, com a nossa profissão, com o nosso dinheiro, com as bênçãos financeiras que nós desejamos ou que o Senhor nos entrega, obedecendo a um olhar social e familiar. Mas quando eu venho para Jesus, eu tenho que dar um reset. O que é isso? Eu tenho que reiniciar. Eu tenho que dizer, não, para tudo. O que tem a ver a Bíblia com o dinheiro? O que tem a ver Deus com o dinheiro? O que é o dinheiro do reino de Deus? O que é que Deus quer quando Ele se dispõe a me abençoar, inclusive na minha vida financeira? Eu preciso saber disso. Eu dei um curso de finanças há um tempo atrás, onde várias pessoas abriram negócios e bombaram, prosperaram, né? Mas a maioria dizia assim, pastora, eu acho até pecado falar de dinheiro com Deus, né? E outro diz assim, eu acredito que para ter uma comunhão com Deus precisa ser pobre, que Deus prefere os pobres. Não, mentira também. Isso não é bíblico. Quando Jesus faz uma opção pelos pobres, é porque Jesus, ele está sempre perto do necessitado, porque ele precisa mais dele. Não é uma questão de preferência. Não. E a pastora, então peraí, e se eu não for um necessitado? O que a igreja tem que entender? Pastor, eu não sou necessitado, eu sou um abençoado, eu sou um rico, então eu sou de Deus. Tem que saber onde é que você está.
Depende, porque se você é um rico e é de Deus, ele vai sempre te guiar para os pobres. Se você é um rico e diz que é de Deus e não está nem aí para quem Deus quer abençoar, então tem alguma coisa muito errada com você. São princípios elementares e fundamentais que vão fazer a diferença entre Deus multiplicar a tua colheita e não multiplicar a tua colheita. Quando a gente vem do mundo, a gente olha para o dinheiro buscando uma aprovação social. Por quê? Porque o mundo, ele coloca o tapete vermelho para quem tem dinheiro e bate a porta na cara de quem não tem. Então, o crente, ele não pode acreditar nisso. Que se você tem dinheiro, então você tem aceitabilidade. Você tem aceitabilidade de quem não tem Deus. Só. A gente precisa entender essas coisas. Então, peraí. Eu preciso prosperar, mas não é para o mundo me aceitar. Uma vez, uma mãe de uma grande amiga da Val, ela me falou uma coisa triste, eu tive pena dela. Ela comprou um carro aí, uma caminhonete dessas aí que as pessoas gostam, e aí ela foi me mostrar o carro, e ela falou assim, você não sabe a quantidade de portas que esse carro me abre. Eu falei assim, mas eu achei que eu estava falando que ia abrir a porta do carro, né? Eu falei, mas por que você abre a porta do carro? Não, você não entendeu. Esse carro me abre portas. Eu falei, como? Será que inventaram um componente eletrônico e o carro abre a porta? Ela disse, não, eu recebo um monte de convite só porque eu tenho esse carro. O meu coração teve pena dela. Eu falei, coitada, ela está no meio de gente que não está nem aí para ela. Você está entendendo? E nem ela está nem aí para ela, porque ela está aceitando esse tratamento. Mas esta é a verdade central do mundo. O capitalismo, ele nasceu no coração de Satanás, eu não tenho dúvida. É só você traçar com a Bíblia. Pastor, você é socialista? Não. Eu sou da Bíblia. Eu não acredito no socialismo e nem no capitalismo. Tem que ter alguma forma para reger o mundo, e ambas vão apresentar grandes falhas. E eu preciso saber disso. Porque a modalidade de eu lidar com o meu dinheiro não pode vir do mundo. E isso tem que ficar claro. Tem que vir de Deus, né? Então, eu preciso me livrar de tudo que o mundo injeta em mim quanto à vida financeira. A primeira coisa, a avareza, né? Porque o que é a avareza? É quando você, no fundo, depende do capital. Você, né? E a avareza, ela traz com ela o medo. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas vive morrendo de medo de falir, medo de passar fome, medo dos filhos passarem fome. Não, você precisa buscar Deus, você precisa orar, jejuar, quebrar a maldição, aprender, né, a desenvolver excelência, porque Deus não vai abençoar trabalho de porco. Não, mas daí a ter medo da vida, o medo da vida é algo que você precisa combater. De verdade, se você quiser que Deus te mande uma unção de prosperidade, né? Um outro ponto é medo da concorrência, né? Ah não, olha, eu abri isso aqui, mas se alguém abrir na esquina, aí a espinha gela. Não, peraí. Isaac fez aquela plantação, quem quisesse plantar do lado, que plantasse. Quem quisesse plantar o resto da terra, que plantasse. Ele não tem nada a ver com quem iria plantar também. O foco dele é a plantação dele com Deus. Pode abrir. Você abriu o quê? Qual o negócio? Você abriu uma farmácia? Abriu 5? Tá bom, mas Deus tem um compromisso com a farmácia que você abriu. Né? Essa dependência que tem que ser do Senhor. Quando teve fome naquela terra, porque como o seu pai,
ele enfrenta um período de fome. Essa semeadura é para quebrar as forças de uma crise financeira, né? É como se fosse uma crise financeira mundial hoje. Tá? Toda aquela região estava sofrendo com a seca, né? Então a fome se estabeleceu em toda aquela região. E quando Isaac foi procurar o que fazer, a direção que Deus deu para ele é: não volte ao Egito, não desça ao Egito. Então ele semeou naquela terra, né? Então a gente precisa entender que eu preciso agradar a Deus. O seu trabalho agrada a Deus, porque Deus, ele é o seu patrão, né? Em primeiro lugar, você precisa prestar conta do seu trabalho a Deus, apresentando diante do Senhor, e perder o assombro. Que tem gente que vive assombrado, né? Ele tem um assombro na alma: isso aqui não é para mim. Eu só acredito em milagres possíveis. Milagres possíveis. Uma vez um crente falou isso comigo: pastor Cris, eu até acredito em milagres, mas assim, milagres possíveis. Então, peraí, não desça ao Egito, não assimile os padrões do mundo. Qual é o padrão do mundo? Ansiedade. Você sabe que a ansiedade, ela vai bloquear a tua comunicação com Deus. Quando Jesus fala assim: não estejeis ansiosos por coisa. Não, peraí. Entrou a ansiedade? Dobra o joelho, abre o jejum, pede ajuda, né? Da igreja. Por quê? Porque senão você vai voltar aos padrões do mundo. Quando olharem para você, enquanto a tua profissão, enquanto a tua economia, vai encontrar em você o mesmo padrão de um empresário ímpio, de um funcionário incrédulo, ansioso, medo, confessando palavras negativas. Então, peraí, a pessoa, ela diz que está na fé, mas ela está no Egito. Ela não está na direção de Deus, né? Crentes que confiam em bancos, pendurado, pagando juros altíssimos, empréstimos e mais empréstimos. Senhor, me abençoa. Vai lá e conversa com o gerente, empréstimo. Peraí. Agiotagem. Crente que vive de emprestar dinheiro a juro, ou pegar dinheiro a juro. Não, se você é um empresário, existe toda uma matemática financeira para o empresário. Mas espera aí, tem a ver com o teu volume de vendas, tem uma matemática específica para isso, mas a tua confiança não pode estar no banco. E a tua confiança ela tem que estar no Senhor. Porque se o Senhor der a ordem, o banco te atende. Eu me lembro quando a Val comprou o apartamento dela, e pode falar, Val. Deus me deu uma palavra, eu disse: Val, Deus liberou para você comprar um apartamento. E ela disse assim: mas peraí, eu estou desempregada. Eu falei: mas ele liberou. Vai lá na imobiliária, pegue um corretor e comece. Mas Cris, eu não tenho conta do banco. Eu falei: abra, porque o céu mandou. E ela relutando, assim: mas eu vou passar por louca, que não sei o quê. Mas foi, chorando, reclamando, mas foi. E aí ela começou a olhar o apartamento e trazia, e aí achou o dela. Falei: agora você já achou o imóvel que o céu te liberou, então agora você vai para o banco, desempregada e sem conta. E ela não tinha dinheiro nem para fazer o depósito para abertura de conta. Mentira minha, Val. É verdade. Ela não tinha. E aí quando ela chegou lá no banco... Eu não tinha nenhum histórico bancário. Nenhum histórico bancário. Nenhum crediário, né, Val?
Era ficha limpa, pessimamente limpa, né? Não tinha registro de movimentação financeira. Você sabe como é que o sistema bancário enxerga uma pessoa como ela? Não tem crediário, não tem salário, não tem comprovante de renda, não tem saldo bancário, nem conta bancária e nem dinheiro para abrir a conta. Como é que você é? Eu vou dizer, quem é a senhora? A senhora quer que o banco financie o quê? O meu apartamento todo. E aí, ela conversando lá, foi gerente ou atendente, Val? Atendente ou gerente? O atendente e o gerente. E aí, ela explica para Val, você vai, mas você mantém a pose. Você chega lá e fala, eu quero um empréstimo, o imóvel é esse daqui, Val, ó, cabeça erguida, porque ele vai aprovar. E ela foi. E aí, um olhou para o outro, mas a senhora tem que depositar tanto, Val, não tem. Foi isso, Val? Aqui tá bom, eu vou abrir a conta, mas a senhora tem que depositar tanto. Ela falou assim, não tem. Aí ele disse assim, ó, não posso abrir sua conta. Aí foi lá, voltou. Dá o microfone lá para ela, gente. Você lembra a frase, Val? Que eu esqueci. Dá para ela lá o microfone. Olha a frase que o bancário, que não conhecia ela, tá? Não era amigo dela, não era chegado, não. O que ele falou para você? Ele falou comigo assim, eu tenho 24 anos de empresa e eu nunca vi ninguém com seu histórico bancário conseguir uma carta de crédito para comprar um apartamento. Aí ele foi lá, conversou com a gerente, voltou, mas ele falou assim, olha, mas o amor de Deus que está em você está me obrigando a fazer isso. Forte. Aleluia. Você entendeu isso? O gerente do banco falou isso para ela. Por que, pastora, por que você está falando isso? Porque é muito fácil falar, Isaac semeou 100, ele colheu 100, porque o Senhor era com ele, mas a presença do Senhor, ela é real. A presença de Deus, ela é real. E Deus, Ele quer que você prospere. E Deus, Ele quer multiplicar aquilo que você tem. Agora, qual é o grande problema? Os crentes até fazem corrente, eles até vêm à igreja, eles até são fiéis a Deus, eles devolvem o dízimo, eles até ofertam. Eu sabia que oferta é uma forma de oração? Eu não, a pastora Priscila, Deus usa muito ela para ela falar comigo aqui, né? Ela, Cris, ó, aqui, você não fala de oferta. Ó, eu saí da miséria, o povo não está saindo não. Comigo você falava, com o povo você não fala. Ela, por quê? Porque a oferta é uma forma de oração. Só que é uma outra forma de oração. Entende? Porque quando você oferta, você coloca fisicamente no altar de Deus, e o altar é um lugar que Deus separou aqui na terra para se encontrar com a gente. Porque Deus só desce em altares. É por isso que o nosso coração é o altar de Deus. Mas altar não é lugar de você barganhar. É lugar de você gastar o teu joelho na oração. É lugar de você jejuar. É lugar de você clamar. É lugar onde o encontro com o Senhor Jesus, ele fica perceptível para você. E ao contemplar a presença dele, que é a única, ele move o teu coração. E aí nasce aquela fé de entregar para ele algo. Essa é a oferta que ele recebe. Você entendeu isso? As pessoas querem ofertar de qualquer maneira, não perdoam os outros, fica de mal dos outros. Deixa eu levar minha oferta no altar. A palavra é muito clara. Se você tem uma questão com teu irmão, vai lá e resolve com ele. E resolver a questão com o irmão não depende do irmão, depende de você. Como assim, pastora? Se o irmão te feriu, perdoe ele. Fala, pastora, mas ele não está me pedindo perdão. Mas a gente está falando de quem? Fala, Jesus, socorre o meu coração.
Porque eu preciso perdoar esse irmão. Eu não quero resquício do que ele fez. Por quê? Porque você se encontra com Jesus no altar. E a presença de Jesus transforma o que o outro te fez ou não te fez em nada. Porque ele é singular. Só ele é desse jeito. Entende isso? Agora, se você é quem ofendeu, vá lá e peça perdão. Pastora, ele não me perdoou. O problema aí já é dele. Por quê? Porque você tem que liberar o teu caminho para a oferta. Agora, a pessoa, ela vem para a igreja, ela até dizima, ela oferta do jeito dela, ok, mas está bonitinho. Mas a padronagem quanto a finanças é do mundo. Desceu para o Egito. Ela desce ao Egito. Ela não se importa de ser caloteira. Ela não se importa de dever aos outros. Ela fica dependendo de fazer o outro comprar o que não precisa para ela prosperar. Isso não é regra de Deus? Isso não é regra de Deus? Deus não está nisso? Ofereça um trabalho excelente. Faça a sua parte. Seja excelente. Faça com o coração grato. O apóstolo Paulo fala assim: você é um empregado, sirva ao patrão como ao Senhor. Tem gente que sai de uma empresa e fica queimando a empresa eternamente, amém. Não resolve. E aí fica aí pobre, miserável, plantando 50 e colhendo 5. Na penúria. E não entende por quê? E acha que é uma oração, que é um salmo. Não! Não desça ao Egito. Repete comigo, não desça. Não desça. Ao Egito. Ao Egito. Não descer ao Egito tem a ver com padronagem. Padronagem, sistema de crença. Não dependa da roda monetária. Existe uma aliança única entre você e Deus. Tem uma aliança única entre você e Deus. E Deus, ele é guardião das promessas que ele te fez. Entende? Deus é quem levanta. Deus é quem derruba. Você não precisa da cobertura do Egito. Um outro ponto está lá no verso 7, você volta para mim, Bíblia, que diz assim, quer ver? Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Quem lembra de uma história assim? Vivida por quem? O pai dele. Olha aqui, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaac estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, que era o rei lá do lugar, o rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. No 9 diz assim: então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizestes? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. Deixa eu parar aqui. Pastora, eu quero prosperar. Tá bom. Você quer prosperar? É uma decisão sua? Deus tem bênção para você. Você acredita nisso? Aqui. Ter a unção de Deus na vida financeira não quer dizer que Ele vai abençoar os teus trambiques. Tá claro isso? Ele não vai abençoar a tua sociedade com incrédulos. Tá claro isso também? Não vai abençoar o teu trambique. Ele não vai abençoar a tua sociedade com os incrédulos. Ele não vai abençoar o teu relaxo.
Ele não vai abençoar a tua falta de palavra, as tuas sucessivas perdas de prazo. Ele não vai abençoar a tua negligência no teu ambiente de trabalho. Né? Ah, pastora, eu fui contratado, mas sempre que eu posso eu escapo e durmo no horário do expediente. Né? Ou fica lá no telefone. Não, o patrão, ele não te contratou para você ficar nas redes sociais. Você tem um horário a ser cumprido ali. Né? Então, ter a unção de Deus quer dizer que Deus vai fazer dar certo o que não daria. Ele vai interferir na fecundação da tua semente. Ele vai descer e vai entrar na condução do teu negócio. Mas uma coisa, ela precisa ser feita. Você tem que quebrar as padronagens de dentro da tua casa. Não é você julgar teu pai e tua mãe. Porque todos nós trazemos dentro de nós um padrão financeiro familiar. Talvez você é filho de um pai que gastava o dinheiro e não pagava o aluguel. Que era avarento. Que humilhava todo mundo dentro de casa. Como se a família fosse mendigos, indignos. Ou alguém que estava se apropriando indevidamente do suor dele. Ou uma mãe que esfregava na cara da família o quanto ela trabalhava e sofria, as olheiras. Peraí, se você é mãe, se tem uma coisa que mãe tem, é olheira. Mãe tem olheira. Não é que você vai ser ingrato com a tua mãe. Não, mas eu quero que você entenda isso. Porque tem mãe que não assume a maternidade e ela deixa um peso sobre os filhos. E o filho, ele assimila aquele peso como se ele fosse um estorvo dentro de casa. E aí, quando é a vez dele trabalhar, dele cuidar da casa, ele transfere aquele peso para a família. E você precisa parar e dizer assim, não, peraí, isso aqui não é o padrão do céu. Talvez você veio de uma casa desorganizada. As pessoas não levam isso muito a sério. Mas um ambiente bagunçado e sujo, o demônio está ali fisicamente. A Débora pode ser minha testemunha. Deixei o meu armário virar uma coisa. E a coisa era espiritual. Eu falei, Débora, vem cá só para você me ajudar. Tirar umas coisas para doação. A coitada foi. Ela chegou lá em casa às 7 da manhã, ela saiu 10 da noite. Mas os armários ficaram intactos. E depois que os armários ficaram intactos, o ar é o mesmo dela. Ela ia lá antes. Ela passou, mas você é uma pastora. Sim, eu sou uma pastora. Mas e aí Deus vai abençoar a minha bagunça? Ele vai abençoar a minha desordem? Você compra uma roupa cara, enfia na máquina, dorme com ela, que tem gente que faz isso. Não, depois eu dou para doação. E aí dá cheia de bolinha, com botão arrebentado, toda manchada de coloral, porque a pessoa é... Aqui, isso tem a ver com prosperidade. Isso tem... Eu queria que você entendesse que quando você consegue ir lá e comprar uma roupa, não importa se você comprou numa loja de luxo, se você comprou numa loja sem luxo, mas o céu trabalhou e te abençoou para você comprar aquela roupa. E se ela não te serve mais, se você não precisa usar aquela roupa, dê ela intacta, que de fato vai abençoar alguém. Por quê? Porque aquilo custou o trabalho do céu. Se você não valoriza o trabalho da tua mão, então valorize pelo menos o trabalho de Deus. O trabalho dos anjos, que manietaram Satanás, amarrou a mão de Satanás, amarrou o pé de Satanás, para que você pudesse prosperar. Porque as
as pessoas acham que prosperidade é um processo natural. Não é. Vai ler Lucas, quando Jesus fala assim: ninguém entra na casa do valente, rouba os seus bens, se antes não fizer o quê? Fala mais alto. Amarrar o valente. Então, peraí. Primeiro você vence o valente, imobiliza. Dá para amarrar alguém que você não imobilizou? Não. Você entra em luta, você imobiliza, depois você amarra, depois você vai lá e começa a saquear os bens. Como é que é o nome disso? Processo. Sim ou não? Processo. Então, peraí, a prosperidade chegou para você, teve um trabalho real do céu, amarrando, repreendendo, neutralizando, tirando, para que você possa fluir, para que a coisa possa fluir. Não foi de uma hora para outra. Você conseguiu entender isso? Hã? Outra coisa, o convívio familiar. O Isaac, ele repete o erro do pai. Quais os erros da tua casa, da casa do teu pai, que você está repetindo agora na tua vida? Agora que você é o trabalhador, quais são os erros? Arrogância, gritaria, ignorância, grosseria, desleixo. O que mais? Veio de lá. Falta de horário, falta de rotina. Aqui, a psicologia comprova isso. Se não tem rotina, não tem organicidade. Organicidade, tanto é que a mãe que cria criança, que um dia ela dá mamadeira 3 horas da manhã, outro dia 9 horas, outro dia a criança não almoça, aí outro dia a criança não tem ordem nenhuma, porque isso começa de pequenininho. O bebê tem que ter rotina. Por quê? Porque isso vai dando organicidade para o cérebro dele. O bebê, a criança tem que ter rotina. A criança que vai para a escola quando ela quer. Hoje eu não quero ir não, então falta, meu filho. Já viu? Aquelas que falta mais do que vai? Ah, tem uma prova, não estudei. Não faz, meu filho. Recuperação depois. O que você trouxe da casa do seu pai? E você não quebrou, né? E aí, o Isaac, o que o Isaac trouxe da casa do pai? O pai, com medo de ser morto, por conta da beleza da mãe dele, Sara também era muito linda, ele disse assim: é minha irmã. O Isaac manifestou, repetiu o mesmo medo do pai dele. Aí um dia Abimeleque está lá na casa dele, ele olha e vê o Isaac com a Rebeca dentro de casa. E ele vê, ele acariciando, ele olha e fala: não, isso aí não é carinho de irmão. Esse cara mentiu para mim. E aí isso aponta para outra coisa. Como é que é o teu relacionamento na sua casa? É o distanciamento? Presta atenção. Hoje em dia tem casas que são cismáticas. Cisma é divisão. Cada um tem um quarto, cada quarto é um mundo. A única coisa comum é fogão e geladeira, em horários alternados. Cada um vai lá, pega o que bem entende, na hora que bem entende, enfia dentro da sua toca e sozinho come, deitado na cama e vendo televisão. Você acha que Deus vai abençoar isso? A Bíblia fala de mesa. A Bíblia fala de comunhão. A Bíblia fala de bons relacionamentos. A Bíblia fala de educação. A Bíblia fala de amor. A Bíblia fala de afeto. A Bíblia fala de graça, gentileza. E sabia que existem famílias que não existe nenhum pingo de gentileza? A inimizade, ela vai, e o distanciamento, ela vai além da ausência da mesa.
você busca com lupa, com binóculo, dentro da alma da pessoa, assim, ó, e não existe nenhum vínculo de pertença. O que é vínculo de pertença? Ela não se sente parte de ninguém. Filhos que quando falam da mãe, parece que está falando de um estranho. Até quando a mãe é narcísica, existe mãe narcísica. E dependendo do grau, você tem que romper. Não dá para... Dependendo do grau, não dá nem para visitar. Mas isso aí mesmo que seja esse o caso, dentro de você, você discerne, você entende, você se posiciona, mas você faz uma escolha. Eu vou amar minha mãe ou não? Porque amar nem sempre é estar perto. Só que o amor, ele é uma forma de olhar. O amor, ele define uma realidade. Minha mãe não gosta de mim, mas isso é ela. Eu quero o melhor para ela. Deus já me curou, já me restaurou, mas eu quero o melhor para ela. Ou é o pai, ou é o irmão. Por quê? Porque você não pode repetir na tua vida a padronagem da casa do teu pai. Porque senão você não vai semear e colher 100% daquilo que você semeia. Não vai. Não adianta que não vai. Então a gente precisa entender que a gente precisa se livrar de questões familiares mal resolvidas. E nós temos que aprender a administrar estas questões. Sabe por quê? Porque falhas humanas com a família atrapalha o agir de Deus na tua plantação. Atrapalha. E você está diante de um Deus que não olha para o que você fala e nem do que você faz. Porque quantas pessoas que fazem, mas não gostariam de estar fazendo? Você conhece a parábola do filho pródigo? Quem foi embora de casa? O pródigo, que é o mais novo. Mas o mais velho, por acaso, tinha da casa do pai um olhar diferente? Não. Ele amava a casa do pai? Não. Ele se sentia filho? Não. Ele sabia dentro dele qual é o lugar de filho? Eu acho essa parábola assim, foi contada por Jesus, né? Fantástica. O filho mais velho, ele fica muito bravo, ele sente inveja do irmão, ele diz assim, esse aí, ó, que gastou toda a tua herança com promiscuidade, o senhor manda matar boi para dar festa para ele. Eu que nunca saí daqui, eu que sempre te ajudei, nem um cabrito. E aí a resposta do pai é assim, como uma faca, sabe? Ele diz assim, mas você não é meu filho? Tudo que está aqui é de quem? É seu. Sabe por quê? Porque às vezes a gente... Você sabia que tem muita gente que não quer ser filho? Porque não quer implicações, porque não quer comprometer o coração, porque não quer aparecer com a tua parte. Aqui, cumprir regra, fazer trabalho, isso aí até gente ruim faz. Mas não é isso. Essa é a diferença entre a velha e a nova aliança. A velha apontava para a nova. A velha, Paulo era muito claro. Paulo foi muito claro. Ele falou isso para a igreja de Roma, né? Na carta aos Romanos. Ele disse assim, a lei, ela só serve para mostrar o que de fato nós precisávamos da parte de Deus. Deus conhece o seu coração. Ele conhece a sua disposição. E Ele quer fazer uma parceria com você. Ele quer fazer uma parceria com você. E Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é poderoso. E Ele quer ser glorificado
através das coisas que Ele te dá, mas você precisa aprender a confiar em Deus. Seja de verdade, sabe? Seja de verdade. Quem é você? Deus não quer, não. Deus, Ele não interage com a tua imagem idealizada. O que é isso, pastor? Quem você pensa que você é. Você pode pensar que você está certo. Você pode pensar que você é sensacional. Você pode pensar que você é maravilhoso. Você pode pensar que você tem razão, que você é uma vítima do mundo. Pense o que quiser. Deus não vai junto com você. Não. Deus não vai junto com você. Sabe? Cristãos que nunca assumem erros. Já viu crente assim? Você vai falar com ele e ele te mostra uma falha sua. Tem família que funciona assim. Você não pode falar nada. Você fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você, marido. Você fez isso aqui, ou isso aqui não é legal. Ah, mas o que você faz, você não olha não, né? Não, peraí, mas quem começou o diálogo fui eu. E eu estou falando de uma necessidade minha que tem a ver com você. A pessoa não... Sabe que a Abimeleque foi confrontalizada. Fala, cara, o que você fez? Você falou que era tua irmã, a mulher é tua esposa. O que você fez? Por que você fez isso? Ele disse assim, porque eu tive. Foi sincero ou não? Foi autêntico ou não? Quais são os erros que você tem cometido? Vamos lá, na vida familiar e na vida financeira. Porque uma coisa está interligada à outra. É preciso escrever. Eu não sei você, mas eu faço isso. Quando eu localizo um erro que está me atrapalhando, eu não escrevo não, mas eu fico repetindo. Eu falo com um, eu falo com o outro, eu falo com um, eu falo com outro. Não é com qualquer um, mas eu falo. Eu falo, olha, eu estou encastalhada aqui, ó. Eu tive uma covardia aqui, ó. E eu sei que eu estou lá. E enquanto você não vai lá, não reconhece, não faz o que tem que fazer, você não sai de lá. Não adianta. Podem pregar o evangelho que quiser para você. Da prosperidade, da maravilha, da cura, do fogo, do poder, do 40 graus no sal. Pode. Mas eu digo para você que o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da verdade. E se você não for autêntico, se você não reconhecer erro, se você não confessar erro, e se você não mudar a padronagem, se você não fizer um compromisso com você, porque as possibilidades estão aí. Descer ao Egito, uma grande possibilidade. Mentiras encobertas. Mentiras encobertas. Não dá para falar sério com crente. Não dá. Tem crente que não dá para falar sério. Adúlteros e adúlteras. Adúlteros e adúlteras. Se passando por pessoas corretas. Adúlteros e adúlteras. Mas não fala a verdade. Esconde tudo. E as pessoas têm... E olha só, o pecado sexual, ele abre a porta para a miséria e para a morte. Não prospera, não adianta. Não, pastora, é que eu tentei a sorte, não deu certo. Eu tentei a sorte, não deu certo. Tá bom. Aí você pensa que é assim, eu peco, confesso e eu sigo. Quem dera. Quem dera. Porque começa um processo. Tá entendendo? Até o Senhor ir lá e te dar força, discernimento, entendimento para amarrar o valente de novo, render ele, dominar ele, começar a saquear de novo. Tá entendendo? Quando os apóstolos falam assim, orai e vigiai. Aqui, nada está escrito na Bíblia de graça. Eu preciso encerrar.
Eu tinha coloquei um monte de coisa interessante para falar, não deu para falar. Semana que vem, encerramento. E eu queria ungir. Lembra que eu vou ungir com o sangue do Cordeiro? Sua chave, alguma coisa que representa a tua empresa, alguma coisa que representa a tua vida financeira. Então, você tem essa semana para você abrir e lá construir um altar se você não tem. Mas o que é altar? Altar é um lugar de encontro com Ele. Você e Ele. Você se encontra com Ele através da tua oração. Você se encontra. Cada momento que você para falar com Ele, você está tendo um encontro face a face, cara a cara com Ele. Então, o crente que não ora, né? E assim, não há ninguém como Ele. Queria que você entendesse isso. Jesus Cristo é singular, Ele é único. Quando você consegue contemplar a dimensão do amor verdadeiro. Você entende tudo? Claro que não. Só na eternidade vamos conhecer um pouco mais, né? Paulo fala assim, que nós vamos conhecer como somos conhecidos. Um pouco mais. Tudo de Deus, nunca, né? Nem a eternidade vai nos fazer assimilar tudo de Deus. Mas a presença dEle, perceptível dentro de você, vai liberar sobre você um toque de amor inigualável. E você vai ter força para fazer mudanças, reflexões, e aí a sua vida e a sua casa, você vai ver que verdadeiramente estão sustentadas e guardadas na poderosa mão dele. Então, dizer, Senhor, eu preciso de óleo sobre a minha cabeça. Olha a presença. Eu preciso de óleo, né? Crente muito frágil emocionalmente. Você é assim? É uma escolha. Ou você busca fortalecimento, ou você vai ficar mole. Não prospera. É a parte que não deu para me pregar. Você entendeu que foram 3 poços que ele abriu, Pegadinho? 3 poços. Quantos que foram entulhados? 2. Resistência, opressão, inveja em cima dele. E se ele fosse fraco? Eu vou parar. Eu vou lá com Egito. Farinha, faraó. Amigo de papai. Quer saber? Faraó era chegado de papai. Eu vou para lá. Porque isso... Aqui, crente que fala assim, isso eu não aguento. Eu tenho a vontade de esganar ele com a minha própria mão. Eu trabalho isso em mim. É real. Quando eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer assim, ó. Que você aguenta tudo. Porque a tua força vem dele. O que você não tem disposição de enfrentar. O que você não faz é buscar ajuda para enfrentar. Ele tem um caminho de prosperidade para você. Ele tem unção que vai multiplicar sementes por 100. Você não quer se enquadrar. Que o Espírito Santo possa falar com mais poder, mais autoridade, mais profundidade. Se coloque de pé. Você precisa ver Jesus. Não sei, né? Ou você se encontra com Ele no altar, Ele muda seu coração. Deixa eu dizer o que tem que sair do comando da tua alma, a avareza. Perde o medo de ser pobre. Tem gente que vai assim, e se acharem que eu sou pobre? Você não vai mudar nada, você tem gente que vai me discriminar. Perde esse medo. Perde esse medo. Porque a tua riqueza não está em bens. Está na presença dele. Mas a sociedade não dá valor ao pobre. É verdade, mas ele é melhor do que a sociedade. Você entendeu isso? Peraí.
Eu nunca tive medo de ser pobre, também se eu tivesse. Nasci. Continuo. Mas eu sei que eu tenho uma riqueza maior. E eu não tenho medo de nada. E não dependo de nada. De nada, só dele. Entendeu isso? Não tenho medo de nada, não dependo de nada. Posso ajudar e ser ajudada, não tem problema, porque tudo vem das mãos dele. Esse é o ponto. Levanta a sua mão direita para o alto agora. Fala com o Espírito Santo que você precisa fazer as pazes com a tua casa. Vai lá. Isaac, você entendeu, né? Você é Isaac. Está tendo fome na terra. Nada mudou, tá? Tudo igual. O mundo está aí cheio de oportunidades. Sabota, calota, endivida, coloca no cartão que você não pode pagar, caloteiro. Acumula dívidas. Vai lá, endivida e compra uma roupa que você não pode pagar. Sempre que você tem roupa feia, o que tem usar roupa feia, gente? O que tem repetir a roupa? Eu usei a mesma calça. Pode perguntar, Val também. É minha testemunha ocular. A mesma calça. E não tinha problema. O que tem você repetir a roupa? Aqui, alguém pode te dar roupa também? Você vai lá, desvincula da pessoa, consagra, agradece. Se não sentir peso, veste. Aqui, rompe com calote. Comprar e não pagar é calote. Pelo amor de Deus, para com esse negócio de ficar pagando conta atrasada. Repreende esse demônio, fala, Senhor, me tira disso. Você está entendendo? Tem gente que ainda não recebeu o 13º e já comprou contando com ele, está amarrado. Está repreendido. Pelo amor de Deus. Aqui, o governo, ele libera 13º, 14º, sabe para quê? Para você ir lá e gastar, sabe para quê? Para movimentar a economia. Para os índices de inflação, para ele diminuir e você ficar pobre. Ele tem o melhor para você. Vai chegar a hora que vai chegar o melhor vestido. Vai chegar uma hora que vai chegar o melhor carro. Se ele tiver, chega. Mas você não precisa de se endividar para comprar. E não precisa ficar lançando a inveja em quem tem. Em nome de Jesus. Para de olhar para os outros. Pastora, você não está entendendo. Eu estou no meio da seca, da crise financeira. Mas o Senhor está dizendo, não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Não deixe o velho eu voltar. E ó, o Espírito Santo está mandando eu falar, eu vou falar, tá? Tem crente aqui que só é crente quando está na fome. Quando está na fome, ele está na presença adorando, na chuva, na tempestade. Cai o temporal e falta a luz, ele está lá. Porque ele está dependendo. Mas quando o Senhor prospera ele um pouquinho, ele desaparece. Está entendendo? Ele quer você perto dele. Eu queria que você entendesse isso. Deus quer você perto dele. Não vai te dar nada que te leve para longe dele. Eu vou pedir ao Senhor para quebrar céu de bronze. Eu queria muito que você orasse, porque eu quero abençoar a tua casa hoje. Tem casas aqui que precisa que o anjo entre lá. Irmão, desinstala a pornografia do computador, irmão. Desinstala a pornografia do telefone. Pornografia traz presença física de demônio, irmão. Sabe aquela amizade colorida? Se você sabe que alguém tem um interesse em você, além de amizade, você não quer casar com ela, fale menos com ela. Pelo amor de Deus. Para com esse joguinho de sedução. Isso é divisão de mente, isso é adultério, isso é prostituição. Isso está te empobrecendo. Para
com esse sorrisinho fácil. Você é namorada? É namorar? Você quer casar com essa pessoa? Você quer conquistar ela? Não. Então, pelo amor de Deus, eu não estou falando. Você sabe o que está dentro de você. Você sabe. Você sabe o que está dentro de você. Você conhece as suas intenções, as coisas escondidas, o lixo escondido, soterrado. Tem mais, tá? Eu vou dizer. Tem espírito de miséria. Aqui, roupa rasgada. O que é isso? Você vai baixar o padrão a ponto de não ter roupa decente para vestir. Esses demônios estão querendo entrar na tua casa. Tem casas assim que estão sofrendo esse ataque. Fala com o Senhor agora. A mente dividida. Apresenta a tua mente para Ele. Você sabe aonde você caiu na fé. Você sabe aonde você perdeu a graça. Mas não é graça de sorriso, não. Aonde você perdeu a alegria. Aonde você deixou o cansaço te governar. O Senhor, Ele quer descer com um renovo agora. Pede fogo sobre a tua mão. E põe a tua mão sobre a tua cabeça agora. E pede ao Espírito Santo para trazer uma determinação. Vai entrar dentro da tua mente. Não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Não desista por causa de oposições. Aqui, não fica preso no poço soterrado. Tem outro. Tem outro. Aqui, vai ter um momento que o diabo não vai conseguir agir mais. Eu tenho que entregar uma revelação como revelação, gente. Quando você vai ler as 10 pragas, que são intimidações de Deus para fazer o faraó, porque Deus não queria só que o faraó liberasse o povo. Deus queria que o povo visse que ele manda no faraó. Por isso aquela resistência. Ó, 3 sinais os egípcios, os seus magos imitaram. Depois de 3 não imitou mais. 3 poços. Mas no terceiro ninguém soterrou mais. Aquilo que Cristo tem para você não tem fé. Deixa eu dizer. Você tem que receber. Saiu da boca dele? Então só arruma e conserta. Arruma e conserta. Você está preparado? Vai ter multiplicação. Vai ter multiplicação de semente. Espera aí, deixa eu dizer de outra forma. Vai ter multiplicação de cliente. Vai ter oportunidade. Aqui, vai ter gente boa saindo para você que não é nada assumir. Gente boa, mais qualificada que você. Você entende isso? Por quê? Porque o Senhor, Ele vai tomar a dianteira das tuas finanças. Apresenta para Ele as orações que você vai começar hoje à noite a fazer. Porque a hora que você dobrar o teu joelho, Ele vai descer. Apresenta para Ele. Fala, Senhor, pastor, eu vou orar o quê? Você vai apresentar, você vai adorar. Mas aqui, você precisa perceber que Ele está com você. Você precisa crer. Aqui, não fica esperando fenômeno não, tá? Ruído, sinal, riso, tremura, não. Mas o amor dele vai começar a te acalmar. Amém. O amor dele vai começar a bloquear os acessos da ansiedade. O amor dele vai começar a trazer preenchimento. O amor dele vai começar a fazer o medo, esse medo que te governa. Eu queria, pessoas que têm medos aqui, apresenta diante de medos. Um dia também, você crê que você vai vê-lo?
verei face a face. Você crê? E assim